Vamos falar do Vinícius Júnior, eleito o melhor jogador do mundo pelo FIFA The Best, porque um comentário causou polêmica nas últimas horas. Ídolo do Bayern de Munique, campeão do mundo com a Alemanha em 1990, Lothar Matthäus fez algumas críticas ao atacante Vinícius Júnior. Comparou Vinícius com outro destaque do futebol brasileiro, Neymar. O alemão disse não aprovar certas atitudes de Vinícius Júnior dentro de campo. Criticou bastante aí o comportamento do Vinícius Júnior e nós temos as aspas aqui no bate-pronto da Jovem Pan do Lothar Matthäus. Abre aspas para ele. Para mim, o Vinícius Júnior é o novo Neymar. O seu comportamento vai pelo caminho equivocado. O Neymar é o modelo equivocado. O Vinícius tem uma grande finalização, velocidade, tudo é de primeiro nível. Mas o seu comportamento vai pelo caminho errado. O Vinícius provoca os torcedores, se envolve em conflitos com os adversários e ironiza com gestos. É por isso que, para mim, Rodri foi a escolha certa para a bola de ouro. Tem mais carisma, mais inteligência. O Vinícius Júnior precisa amadurecer. Tem as capacidades e o clube para se tornar um jogador de nível mundial, fecha aspas. A declaração aqui do Lothar Matthäus, né, campeão mundial com a Alemanha, ídolo do Bayern de Munique, falando bastante aí do comportamento do Vinícius Júnior. É uma história que se repete, né? E é mais um que faz esse tipo de comentário na mídia, o Lothar Matthäus. E aí, assim, ele mal fala do campo, né? Ele só fala da questão comportamental e compara com o Rodri. Vou te falar uma coisa. Você lembra quando o Lothar Matthäus esteve no Brasil? Ele foi técnico do Atlético Paranaense. E aí, de repente, ele desapareceu. Reza a lenda que ele se envolveu com uma moça e a esposa dele ficou sabendo. Falou, volta agora, não tem mais família. Esse é o cara que está falando que o outro tem mau comportamento. Belíssimo comportamento. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não é isso? Tá bom, tem muita moral para isso. O Lothar Matthäus é visto na Alemanha, ele foi um jogador genial, espetacular, baita jogador. Mas ele é visto como meio burrinho, eles têm ele como meio... É verdade, é verdade. Os alemães... Conversa com o pessoal que trabalhou na Alemanha, eles falam, o Lothar Matthäus é burro. Ele é meio burro, ele não fala coisa com coisa, é meio tonto, ele é visto como um cara meio burro. E com relação ao comportamento, né? Então, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tá bom, tá legal. Então, o bom comportamento é o dele, né? De novo, né? É um cenário que se repete assim. E a gente viu agora na votação da bola de ouro do FIFA The Best, né? Era a bola de ouro, em algumas ocasiões se juntaram, France Football e FIFA. Mas especificamente esse ano a France Football fez o prêmio dela, a FIFA fez o FIFA The Best. O Rodri ganhou o prêmio da France Football e o Vinícius Júnior ganhou o prêmio da FIFA. Mas a gente viu na votação dos técnicos e dos jogadores europeus, inclusive até de técnicos aqui, hein, da América do Sul, porque o Bielsa votou no Messi melhor do mundo. Alguns técnicos e rivais aqui do continente sul-americano se recusaram a votar no Vinícius Júnior. E os europeus também se recusaram bastante. Houve uma coerência, porque o grupo de jurados do FIFA eram essas pessoas, né? Os caras da Europa. Então eles votaram e, se você olhar, eles mantiveram o voto no Rodri. Mas eu não acho um absurdo o Rodri ganhar, tá? Eu acho que eu votaria no Rodri como melhor. Eu votaria no Rodri. Eu falei isso várias vezes. Eu acho assim, Pedro e amigos, não tem melhor do mundo hoje. Não existe melhor do mundo. Quando o melhor do mundo é aquele assim, todo mundo fala, o Messi ficou em sexto, pô. Mostra que não tem ninguém, sabe? Ele ainda tá com aquela sobra do nome dele e tal. Tá jogando no futebol amador e ainda é sexto. Então não tem melhor. Melhor era contar. Deu Messi ou deu Cristiano. Foram os dois que realmente se impuseram. Na época do Ronaldinho Gaúcho, ninguém discutia. Romário, Ronaldo. Esses caras, você fala, pô, né? Hoje não, hoje é ocasião. Hoje, um ano pega o Modric, outro ano pega o Lewandowski, que depende muito. Não tem melhor do mundo. Nós estamos carentes de melhor do mundo. E esse ano foi o Vinícius ou o Rodri. Acho que, sabe, é o mesmo patamar de jogador, dos jogadores importantes. Eu não acho nenhuma aberração você dar para o Vinícius, não acho mesmo. Eu teria, como eu já disse, teria votado no Rodri. Na verdade, para mim, o maior jogador do mundo é o De Bruyne, nos últimos anos. Esse ano ele se machucou muito e tal.
Mas eu não acho nenhuma aberração você dar nem pro Rodri, nem pro Vinícius. O brasileiro é muito chorão e tal. Agora, que pesa essa coisa dele brigar contra o racismo? Pesa. E isso é sacanagem, porque essa é a maior briga dele. Eu tenho o maior respeito pelo Vinícius. Sabe a coisa que eu mais respeito o Vinícius? Eu achei ele um baita jogador, um jogador importantíssimo, mas mais do que isso, ele tem a coragem de bater no sistema. Isso eu acho muito legal, muito importante. Não acho nenhuma aberração dar o prêmio pro Rodri. Acho o Rodri um jogador de um nível muito alto, do mesmo nível do Vinícius. Então é uma questão de gosto de cada um. E agora, tá batendo, aí já é. É isso, né? Continua essa implicância. E para falar a verdade, é fim de ano, né? Acho que até por isso esse tema tá tendo destaque. Nem deveria ter, né? Um cenário assim de muitos jogos, de calendário cheio, de muitas informações, essa declaração do Lothar Matthäus nem deveria assim ter tanto impacto ou a gente dar assim tanta moral para ele, porque assim continua essa implicância com o Vinícius Júnior. Vanderlei Nogueira. Bom, eu não vou censurar a opinião dele. Ele tem a opinião dele, como a gente também tem a nossa. Então, ok. Com relação à votação anterior, não essa, agora, quando saiu e muita gente ficou irritada, virando a mesa, aquela coisa toda, eu disse que se tivesse que votar, votaria no Vinícius. Mas não considerei naquele momento uma aberração a eleição do Rodri. E essa última eleição, agora que está todo mundo, ei, Vinícius, vim aqui só para te ver, também mostrou que existe um equilíbrio. Porque eu tenho um número aqui, o resultado final, pontuação final, 48 pontos para o Vini, 43 para o Rodri, em segundo lugar, e o Bellingham, 37. E votaram 122 jornalistas, ex-capitães, jogadores, o colégio eleitoral que eles montaram lá. Então, entre os técnicos, o primeiro foi o Rodri, o segundo o Vini e em terceiro o Bellingham. Entre os técnicos. Entre os capitães, o Vini foi o primeiro, o Rodri o segundo, o Bellingham em terceiro. Entre os jornalistas, e aí também o placar foi muito próximo. Entre os jornalistas, Rodri, 543, Vini, 538. Cabeça a cabeça. Mas é isso mesmo. Não é aberração, nem um lado nem outro. E fãs, aí é covardia. Por motivos óbvios, né? Então, o Rony é midiático, mas o Vini é mais midiático. Ele com 1.150.000, e o Bellingham em segundo lugar, com 460, e o silencioso Rodri, e aí tem explicação. Porque ele é mais discreto, por uma série. Ele não tem rede social, não tem nada. Mas deu entrevista também esses dias aí, começou a dar entrevista para tudo que é lugar agora. Porque ele está machucado. Falando do Vinícius. Ele está machucado, machucado, aceita convites e dá bastante entrevistas. É sempre assim. O local que mostra, onde o Vini fez muita diferença foi na África, com justa razão. Porque a luta dele envolve muito a raça negra, e que é muito legal, que é maravilhoso. Então ele teve o seu retorno onde merecia ter, porque realmente e aí extrapola a história do futebol. É aquela coisa do africano que é discriminado em várias partes do mundo, como ser humano, como pessoa. Na Europa, muito fortemente, em qualquer lugar do mundo, né? Mas na Europa, muito fortemente. Então essas pessoas se sentiram amparadas pelo Vini. Alguém está falando, pensando na gente, então também fez diferença isso. Não é nenhum crime achar que em determinado momento o Vinícius poderia tirar um pouquinho o pé. Não com relação a não é nenhum crime achar que em determinado momento o Vinícius poderia tirar um pouquinho o pé. Não com relação a não é nenhum crime achar que em determinado momento o Vinícius poderia tirar um pouquinho o pé. Não com relação a não é nenhum crime achar que em determinado momento o Vinícius poderia tirar um pouquinho o pé. Não com relação a não é nenhum crime achar que em determinado momento o Vinícius poderia tirar um pouquinho o pé. Não com relação a não é nenhum crime achar que em determinado momento o Vinícius poderia tirar um pouquinho o pé. Não com relação a não é nenhum crime achar que em determinado momento
o Vinícius poderia tirar um pouquinho o pé. Não com relação a não é nenhum crime achar que em determinado momento o Vinícius poderia tirar um pouquinho o pé. Não com relação a não é nenhum crime achar que em determinado momento o Vinícius poderia tirar um pouquinho o pé. Não com relação a não é nenhum crime achar que em determinado momento o Vinícius poderia tirar um pouquinho o pé. Não com relação a não é nenhum crime achar que em determinado momento o Vinícius poderia tirar um pouquinho o pé. Não com relação a não é nenhum crime achar que em determinado momento o Vinícius poderia tirar um pouquinho o pé. Não com relação a não é nenhum crime achar que em determinado momento o Vinícius, reclamação do racismo, protesto, chutar o pau da barraca, nada, não é isso que eu estou dizendo. No campo, recentemente no último jogo da seleção brasileira, com 2 minutos de jogo, a câmera mostrou, close, ele falando um palavrão, tal, porque uma falta não foi marcada. Então, esse tipo de comportamento em campo, eu não estou falando com relação ao racismo. Racismo, eu acho até que ele faz pouco. Estou dizendo com relação a reclamando de tudo, chiando. Para ele, isso não é bom. Não é bom porque ele é o futebol provocativo, que nesse tipo de eleição pesa. O colégio eleitoral leva muito em conta isso. Então eu acho que joga muito, é craque, já marcou para valer a sua vida no futebol europeu e no futebol mundial. Vai continuar estrela, sendo cantor principal no principal palco. Tudo isso. Então, se puder ser um pouquinho mais moderado nas reclamações, eu acho que ele vai melhorar muito. As palavras a favor dele vão ser em número maior, é o que eu acho. Eu acho que, desculpa, Pedrinho, só rapidinho, esportivamente, a gente já falou tantas vezes aqui na programação da Jovem Pan, achar o Rodri melhor, tá ótimo, todo mundo tem argumentos e é uma discussão completamente válida. Agora, entrando toda hora falando de comportamento, eu concordo até com o Vanderlei, em alguns momentos o Vini até passa um pouquinho do ponto. Mas, beleza, vamos focar nessa parte do comportamento e na fala específica do Lothar Matheus. Vamos ignorar que o que tem por trás de muitas dessas falas, não só do Lothar Matheus, do sentimento que tem sobre essa reclamação do racismo, protesto, chutar o pau da barraca, nada, não é isso que eu estou dizendo. No campo, recentemente no último jogo da seleção brasileira, com 2 minutos de jogo, a câmera mostrou, close, ele falando um palavrão. Questão do comportamento, que, claro, vai de encontro à luta do Vinícius. Agora, toda hora o argumento é o comportamento, então muda o nome do prêmio de bola de ouro para Gentleman de Ouro. Questão do comportamento, que, claro, vai de encontro à luta do Vinícius. Agora, toda hora o argumento é o comportamento, então muda o nome do prêmio de bola de ouro para Gentleman de Ouro. Questão do comportamento, que, claro, vai de encontro à luta do Vinícius. Agora, toda hora o argumento é o comportamento, então muda o nome do prêmio de bola de ouro para Gentleman de Ouro. Questão do comportamento, que, claro, vai de encontro à luta do Vinícius. Agora, toda hora o argumento é o comportamento, então muda o nome do prêmio de bola de ouro para Gentleman de Ouro. Questão do comportamento, que, claro, vai de encontro à luta do Vinícius. Agora, toda hora o argumento é o comportamento, então muda o nome do prêmio de bola de ouro para Gentleman de Ouro. Questão do comportamento, que, claro, vai de encontro à luta do Vinícius. Agora, toda hora o argumento é o comportamento, então muda o nome do prêmio de bola de ouro para Gentleman de Ouro. Questão do comportamento, que, claro, vai de encontro à luta do Vinícius. Agora, toda hora o argumento é o comportamento, então muda o nome do prêmio de bola de ouro para Gentleman de Ouro. Questão do comportamento, que, claro, vai de encontro à luta do Vinícius. Agora, toda hora o argumento é o comportamento, então muda o nome do prêmio de bola de ouro para Gentleman de Ouro. Questão do comportamento, que, claro, vai de encontro à luta do Vinícius. Agora, toda hora o argumento é o comportamento, então muda o nome do prêmio de bola de ouro para Gentleman de Ouro. Questão do comportamento, que, claro, vai de encontro à luta do Vinícius. Agora, toda hora o argumento é o comportamento, então muda o nome do prêmio de bola de ouro para Gentleman de Ouro. Questão do comportamento, que, claro, vai de encontro à luta do Vinícius. Agora, toda hora o argumento é o comportamento, então muda o nome do prêmio de bola de ouro para Gentleman de Ouro. Questão do comportamento, que,
claro, vai de encontro à luta do Vinícius. Agora, toda hora o argumento é o comportamento, então muda o nome do prêmio de bola de ouro para Gentleman de Ouro. Questão do comportamento, que é, claro, vai de encontro à luta do Vinícius. Agora, dá o prêmio. O Thiago Maia é o melhor jogador do mundo, então, porque ele ganhou o troféu Fair Play. E merecido, porque o comportamento dele foi exemplar. Então, toda hora a coisa do comportamento. Sempre se fala do comportamento, e isso foi a repercussão internacional. Na Espanha, muitos textos, muitos artigos falando, não, o Rodri mereceu porque o comportamento dele é exemplar. Pô, tá bom, você pode achar que o Vinícius passa um pouco do ponto às vezes, e eu concordo. Mas se o argumento principal para um prêmio de futebol é comportamento, aí eu acho dá, que né? aí vai pelo amor de Deus, né? E ele ainda cita o Neymar, diz que é o segundo Neymar. O Vinícius Júnior é muito mais comprometido e muito mais focado que o Neymar na carreira. Tanto que essa semana a gente estava discutindo aqui, não questão de futebol jogado, carreira, Neymar e Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior já está construindo uma carreira que a gente já começa a comparar com a do Neymar e vai ter muita gente que vai dizer que o Vinícius Júnior já tem aí uma carreira melhor que a do Neymar até. Eu acho isso bizarro, né? Eu não digo futebol jogado, Flávio, digo carreira. Mas é bizarrice, eu acho que... Sendo protagonista do Real Madrid, marcando gols decisivos e já mantendo assim uma consistência e melhorando ano após ano. Não, ele realmente... O Neymar teve o auge dele e depois foi caindo. Machucou, né? Machucou. Contundido não dá para jogar, mas o Neymar, acho que não dá para comparar. Acho que aí são patamares diferentes. Eu vejo assim, acho o Vinícius realmente um ótimo jogador, mas o nível do Rodri, o nível do Modric, esse nível de jogador muito bom. O Neymar, no meu conceito, claro, respeitando todo mundo, é outro nível de jogador. Aí você já vai falar de nível do Cristiano, do Messi, do Ronaldinho Gaúcho, ele entra numa outra prateleira. No meu conceito, não é a mesma coisa. Ele não está nesse lugar comum desses ótimos jogadores. Sim. Então tem aquele que... Dá o prêmio. O Thiago Maia é o melhor jogador do mundo, então, porque ele ganhou o troféu Fair Play. E merecido, porque o comportamento dele foi exemplar. Toda hora a coisa do comportamento, sempre se fala do comportamento, e isso foi a repercussão internacional. Na Espanha, Para cada um tem o seu conceito, claro. Para mim, o Neymar está num outro série de jogador. E aí tem, é o que eu estou falando, falta esse jogador para o nosso momento. Por isso que se discute tanto. Tem vários jogadores de um nível muito alto, mas ninguém, tipo o Haaland, pode entrar nesse negócio. Então, mas tem jogadores que podem entrar. O Bellingham, em algum momento, pode... Pô, chegaram até a falar do Carvajal, pô. Aí não dá, aí é sacanagem. Mas, entendeu? Eu tô falando como falta um melhor, aparecem essas coisas. Só uma pitadinha com relação ao que falou o Lothar, ele citou comportamento e era sempre o que era citado também quando se pedia, ou se ouvia, ou se lia, ou se assistia a avaliação sobre o Neymar. E era sempre o que era citado também quando se pedia, ou se ouvia, ou se lia, ou se assistia a avaliação sobre o Neymar. E era sempre o que era citado também quando se pedia, ou se ouvia, ou se lia, ou se assistia a avaliação sobre o Neymar. E era sempre o que era citado também quando se pedia, ou se ouvia, ou se lia, ou se assistia a avaliação sobre o Neymar. E era sempre o que era citado também quando se pedia, ou se ouvia, ou se lia, ou se assistia a avaliação sobre o Neymar. E era sempre o que era citado também quando se pedia, ou se ouvia, ou se lia, ou se assistia a avaliação sobre o Neymar. E era sempre o que era citado também quando se pedia, ou se ouvia, ou se lia, ou se assistia a avaliação sobre o Neymar. E era sempre o que era citado também quando se pedia, ou se ouvia, ou se lia, ou se assistia a avaliação sobre o Neymar. E era sempre o que era citado também quando se pedia, ou se ouvia, ou se lia, ou se assistia a avaliação sobre o Neymar. E era sempre o que era citado também quando se pedia, ou se ouvia, ou se lia, ou se assistia a avaliação sobre o Neymar. E era sempre o que era citado também quando se pedia, ou se ouvia, ou se lia, ou se assistia a avaliação sobre o Neymar. E era sempre o que era citado também quando se pedia, ou se ouvia, ou se lia, ou se assistia a avaliação sobre o Neymar.
Ninguém, e era sempre o que era citado também quando se pedia ou se ouvia, contestava o futebol, mas colocava o comportamento dele em campo e sempre batiam no modo cai-cai. Foi só isso que eu queria dizer, que todo mundo lembra o que era dito na época.